Só que o pensamento de Lúcifer era, Deus me mandou para essa terra para me deixar exilado aqui, para me aprisionar aqui. A terra era dele. E isso já ficou claro para nós. Mas ele não queria governar a terra. E eu falei isso na aula passada. Por que ele não queria governar a terra? Porque ele era espírito. E se ele era espírito, a única coisa que atraía ele eram as coisas celestes. Como não tinha nada de terreno nele, porque ele não era feito do pó da terra, ele não tinha matéria nele, a única coisa que atraía ele eram as coisas do alto, as coisas celestes. Então a terra era dele, só que a terra não atraía ele. Ele queria governar sobre as estrelas de Deus. E quem eram as estrelas de Deus? Os serafins. Olha o que ele diz. Olha o texto, gente. Eu subirei ao céu acima das estrelas. Quem é que está acima de Deus? Quem é que está acima de Deus? Que estrela está acima de Deus? Os serafins. Os serafins. Ah, acima de Deus só tem a sua coroa. Acima de Deus tem serafins. Querubins estão por baixo da plataforma do céu. Um querubim nunca conseguiu chegar acima. Quando o Lúcifer, como um querubim, olhava para cima, o que ele via acima de Deus? Os serafins. E aqui está um grande problema nosso. Deus nos chamou para poder pregar aqui embaixo na plataforma, a gente quer pregar no lugar do outro que está lá em cima. A gente tem que entender, Deus chamou cada um para estar num lugar. Deus me chamou para pregar aqui em Campo Grande e dar aula aqui. Não adianta eu querer pregar no lugar do Silas Malafaia. Vai dar ruim. Lá é o lugar dele. A gente precisa entender o nosso lugar. Deus chama um para carregar o piano e outro para tocar o piano. O problema é que tem gente que está querendo tomar um lugar que não é dele. Se Deus me chamou para ser membro, eu vou ser membro, não vou ser pastor. Ah, mas o pastor é menos inteligente que eu. O problema é de Deus que chamou ele. Entendeu? Deus capacitou o pastor para colocar ali, então deixa ele liderar. Não importa se eu sei mais ou se eu sei menos. Eu tenho que entender o meu lugar. O problema é que Lúcifer olhava para as estrelas acima do trono e queria tomar o lugar das estrelas. Não, os serafins estavam por cima do trono de Deus para adorar, porque Deus é adorado por cima pelos serafins, ele é adorado por baixo, era por querubins, pelo Lúcifer, mas agora é adorado por nós. Ele é adorado dos lados e na retaguarda através dos anjos, como diz Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, e na sua frente está os 24 anciãos. Ele é adorado na frente, atrás, do lado, em cima e embaixo. Todo lado ele é adorado. Então os serafins não estão em cima de Deus porque ele é superior a Deus, estão em cima de Deus para adorar Deus de cima para baixo. Então a inveja de Lúcifer nunca foi de Deus, a inveja de Lúcifer sempre foi dos serafins. Só que para ele poder superar isso, ele tinha que colocar um trono semelhante ao de Deus. Você percebe que ele não disse que ia vencer Deus? Ele não disse que ia ser superior a Deus? Não, ele disse que eu vou ser semelhante. Eu vou colocar um trono para ser semelhante. Por quê? Porque a minha intenção é ser superior a essas estrelas. Essa passagem faz sentido? Não. Posso falar para vocês numa aula dessa aqui que o texto não fala de Tiro, do rei de Tiro. Fala literalmente sobre Lúcifer. Amém ou amém? Então, para a gente já partir para o encerramento aqui, a gente não vai falar tudo na aula hoje, tá? A gente vai concluir semana que vem. Ele não queria o governo da terra, ele queria o governo dos céus. Então ele via aquele trono vazio e dizia, você mais belo sou eu, ninguém está sentado nesse trono é meu. A famosa briga pelo altar, mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí, pastor Renato. Então o trono de Jesus está vazio até hoje. E Cristo não se assentou nele, ele se assentou no trono do Pai. E por que ele não se assentou no trono dele? Porque ele está esperando o arrebatamento para que os vencedores estejam com ele. Então o trono que Lúcifer cobiçava não era dele. Ele estava reservado... Será que eu falo ou não? Eu vou falar. O trono que Lúcifer cobiçava não era dele. Ele olhava aquele trono vazio e disse, esse trono é meu, mas não era dele. Não era dele. Mas esse trono que estava vazio está reservado. Para quem? Para nós. Ah, para nós, que é um com Cristo. Para governar, a gente vai governar a partir desse trono com Cristo. E aí não é 1 milhão de trono, né? Vou preparar uma casa para cada um lá. Não é uma casinha, não. É porque o trono, quando a Bíblia diz assim, que nós vamos nos assentar em tronos, na casa do Pai há muitas moradas, as muitas moradas é o trono. E aí não é que nós vamos estar lá e cada um vai ter uma casinha como da Caixa Econômica lá. Minha casa, minha vida, não. Qual o tamanho da largura? Né? 2.000. Entendeu? Então nós vamos estar porque o trono dele é extremamente grande, né? E aí é um mistério, nós vamos falar isso quando a gente vai comentando sobre o Apocalipse. Mas pra gente já partir pro encerramento aqui, meu Deus, eu propus um coração de falar só 30 minutos. Vamos lá, vamos voltar para Isaías? Pra gente fechar o raciocínio dessa aula de hoje. Isaías 14? Vamos lá, Isaías 14, vamos ler o verso 13, a gente parou no 13, né? Lê de novo, Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Ele acreditava que aquele trono era dele. Exaltarei o meu trono. Ele tinha certeza que aquele trono era dele, mas nunca foi. Diz, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. A ideia dele sempre foi ser semelhante, porque ser superior ele sabia que não dava conta. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. É isso aí.
Esse é o destino dele. Então, o único trono vazio no céu é o de Cristo. Por quê? Então, como ele sabe que é de Cristo, então agora ele vai tentar nos impedir de chegar. Mas tipo assim, ele sabe, só que o Cristo ainda é um mistério escondido. O diabo sabe que vamos governar com ele, com Cristo. Por isso que ele luta pra gente não vencer. Só que Cristo continua sendo um mistério escondido. Essa era a minha pergunta, pastor. Essa era a pergunta? Era. Tá. Não, então sim. Então me perdoa, pastor. Me perdoa. Aham. Então sim. Então Cristo, ele continua... Pode falar, pastor? Entendi. Não, era isso aí mesmo. Tá. Então, Cristo, ele continua sendo um mistério escondido. Agora você percebe que isso aconteceu até quando Jesus ressuscita? Quando Jesus ressuscitou, o que fizeram com o corpo dele? Tipo assim, ele ressuscitou, mas o que falaram que aconteceu com o corpo dele, né? Essa seria a pergunta. Que roubaram. Que roubaram o corpo dele. Que roubaram. E até isso está no projeto, no plano de Deus. Amém ou não amém? Amém. Agora, eu preciso falar algo para vocês. Lê de novo aí, pastor, o verso 13. Esse 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Ele pensava que aquele trono era dele, certo? Sim. Aí, para decepção dele e para glória nossa, aquele trono não era dele, né? Ele descobre que ele não tinha um trono. Agora eu vou falar para vocês aqui, para a gente encerrar. Na Bíblia, existem quantos caminhos? Quantos caminhos existem na Bíblia? Quando a gente fala de seguir o caminho. Quantos caminhos existem na Bíblia? Um caminho? 2? 2 caminhos? Dois caminhos. 2 caminhos. 2 caminhos. Na Bíblia só existem 2 caminhos. Não existe meio termo, não existe 3. É igual a árvore, né? Qual é? Tem a árvore. Como é que é o negócio? Mas ela é só um. Tá. Então existem 2 caminhos. É isso aí. Se eu não estou por um caminho, automaticamente Tô pelo outro. eu tô pelo outro. Entendeu? Não um caminho que chega a Deus. Existem 2 caminhos. Ou Existem 2 caminhos. Existe um que leva a Deus, perdição. um que leva a Deus, e consequentemente leva a vida, porque Deus é vida. Nós falamos isso sobre a árvore da vida lá e etc. O Bruno estava falando aqui que os 2 caminhos seria a árvore da vida e a árvore do Deixa, conhecimento né? do bem e do mal. Pode. Sim, entendi. Uhum. Vocês escolheram, né? Você decide, né? Exatamente. Então existem 2 caminhos. Se eu tô seguindo por um, o outro já não me pertence. Agora, se eu não tô seguindo por esse, eu já automaticamente eu tô no outro. Existe o caminho que leva à vida e existe o caminho que leva à perdição. Não é isso, gente? A perdição e a morte eterna. Nem morno. O pastor colocou aqui, ó. Também conhecido como caminho estreito. Este caminho é aquele que leva à salvação e vida eterna. É isso aí, pastor. Então existem 2 caminhos. E aí o caminho largo. O caminho da morte e o caminho da vida. É isso aí, obrigado, tá, pastor? Então existe o caminho da morte e o caminho da vida. E aí, eu não estou falando apenas de inferno. Tá? O caminho da perdição não significa que a pessoa vai ser condenada ao inferno. Mas o que eu estou dizendo para você é de perdição e morte aqui na terra também. Dependendo do caminho que a gente escolher, eu já sei qual será o destino. Então, qual caminho você está seguindo? Me fala qual caminho você está seguindo, eu vou falar qual será o seu destino. Me diga com quem tu anda de direita e quem tu és. Mas, pastor, quais são os 2 caminhos? Né? Esse caminho precisa ficar bem claro. E é o caminho que vai levar o homem para o inferno. Agora, eu posso falar para vocês? O inferno não foi criado por um homem, irmão. Olha aqui, ó. Anota isso para vocês nunca mais esquecer. Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. O lago de fogo não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para o homem. Quando eu falo inferno, irmão, é que o inferno ainda não é um inferno. Mas é um inferno. É o lago de fogo, tá? Mas é que inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra, né? Mas para vocês entenderem. Mas depois nós vamos corrigir isso nas aulas, vamos corrigir isso aqui. Aí vai ficar claro para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o inferno, o lago de fogo, não foi criado para o homem. Foi criado para quem? O diabo. Para o diabo e para os seus Anjos caídos. anjos. Pastor, então por que tem homens que vão para o inferno? Porque seguem. O caminho dele. O inferno não foi criado para o homem. Foi criado para o diabo e seus anjos. Isso está escrito lá em Apocalipse. Aberto. Agora, quem que segue o diabo, vai para o caminho. Entende ou não? Jesus declarou, eu sou o caminho. Mas diga assim, ó, Satanás também é um caminho. Satanás é um caminho e Cristo é um caminho. Satanás é um caminho e Cristo é um caminho. Na porta do caminho de perdição, né? Isso, o pastor Zé até colocou aqui. É isso mesmo. Uma é a porta estreita. Você tem o livre-arbítrio, né? Exatamente, você decide. A decisão sempre vai ser nossa. Então, se você anda no caminho de Cristo, você vai se deparar com Deus, porque Ele é o caminho, a verdade E ele deixou a instrução, e a vida. Né? Quando repatar, a gente vai se assentar, então a gente vai escolher. Você decide. Vai, se assenta lá. É isso aí. Através das nossas atitudes. Ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como chegar a Deus se não passar por Cristo, porque Ele é o caminho que leva o homem até Deus. Mas se eu não estiver pelo caminho de Cristo, eu já estou no caminho de Lúcifer, que também chegará a um destino, e não é um bom destino. Não tem meio termo. Só existem 2 caminhos na Bíblia.
Ou eu estou no caminho de Cristo, ou eu já estou no caminho de Lúcifer. No caminho, você já decidiu. Eu já decidi o caminho que eu quero seguir. Pastor, não entendi. Então presta atenção. Qual é o caminho de Lúcifer? É querer ser Deus sem ser Deus. Não é pó, né? Pode. Exato. Até a porta dele lá. Isso aí. Então, ó, qual é o caminho de Lúcifer? É querer ser Deus sem ser Deus. É querer um trono sem ter um trono. É querer governar as coisas celestiais sem ter direito a esse governo. Esse é o caminho de quem tomar... tipo assim, eu quero tomar um caminho que não me pertence? Eu já estou nesse caminho. Eu já estou seguindo o Lúcifer. O caminho de Cristo é estreito? Mas é um caminho que funciona assim, gente. Vamos lá, Lúcifer, ele queria ser Deus? Ele queria um trono semelhante de Deus lá? Ele queria governar? Mas ele podia fazer isso? Não. Cristo podia fazer tudo isso? Cristo podia fazer isso? Governar, reinar? Sim ou não? Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou. Ele se aniquilou, não. Antes ele se esvaziou, né? Acha esse texto para mim, pastor? Filipenses 2, Filipenses 3, vê aí. Que Cristo não... O pessoal quer falar aqui? Pode falar. Vai lá, pastor. O senhor levantou a mão, pode falar. Pastor Renato, quer falar? Ô Varão, vou falar aqui. Uma coisa que eu acho interessante aí é, toda vez que faz esses estudos, e quando compara que Lúcifer quis se assentar ao trono ao lado de Deus, mostra a consciência de Lúcifer e mostra para nós também que, tipo, Deus é o topo, não tem como ser acima dele. É uma coisa que, se ele se igualasse, ele já seria tudo, porque nós, como ser humano, vamos dizer, quando nós queremos uma coisa melhor daquilo que talvez nós já tenhamos. Nunca a gente quer igual. E o ponto máximo de Deus seria o ponto de igualdade. Não teria como ser acima dele, é uma coisa interessante. Né? É isso mesmo. Porque ele é o tudo e o todo, né? Então ele tá no topo. Acima dele não tem como. E aí o máximo que dá pra fazer é ser igual. Nem dá pra ser igual, né? Que no caso de Deus queria ser, né? Mas Jesus, o que Jesus fez? Ele se esvaziou. Então Lúcifer se encheu querendo ser igual a Deus, querendo governar as coisas celestiais. E Cristo, que podia fazer tudo isso, se esvaziou, assumiu forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Conseguiu perceber a diferença? Um não é, mas quer ser. O outro é, mas não tem problema em descer e ser servo e se humilhar. Uma coisa que eu ia falar assim, o problema é achar que a vida eterna é aqui, né? Mas não é o problema delas. É que já tem, né, o Espírito Santo que, através de cada um, ensina esses que estão com a mente, né? Que não tem o conhecimento da palavra, né? Para que a gente chegue, né, nesse lugar, né? Mas exatamente. É um problema, né? Porque, tipo assim, a visão tampada. A mente do homem foi cauterizada, né? Foi cauterizada. Isso, Filipenses 2 ali, ó. Portanto, né? Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há algum comum no Espírito, se alguns estranháveis afetos, expressões. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o 3 aqui, ó. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Irmão, uma hora nós podemos fazer uma aula só sobre isso aqui, ó. Só sobre isso aqui ser superior. Eu considerar meu irmão superior a mim mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha isso. Ó, ele podia fazer tudo isso e não fez. Ele se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Olha a diferença, né? Olha os dois caminhos. Lúcio não podia e queria ser. Jesus podia e não viu problema em descer. Qual desses caminhos nós estamos seguindo? Qual desse caminho você está seguindo? Qual desses caminhos os crentes de hoje andam seguindo, né? Pastor, não tem meio termo, não? Não, só tem dois caminhos. Aqueles que seguem a Cristo e aquele que, mesmo declarando com a boca que são de Cristo, no comportamento segue Lúcifer. Tem gente que com a boca é crente, mas o comportamento, posso falar? Tem gente que até prega Jesus, mas segue Lúcifer no comportamento. Nem todos que me chamarem Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Amém ou não amém? E como isso vai se manifestar? Como isso se manifesta? Irmão, a ideia é muito simples. É aquele que não quer se submeter a ninguém, quer sempre estar por cima, acima dos outros, não consegue se sujeitar, a uma liderança. Deus tem problema sério com esse tipo de atitude. Deus, presta atenção, gente, Deus tem um problema sério com esse tipo de comportamento. Depois de Lúcifer, Deus não tolera mais esse tipo de comportamento. O caminho de Cristo é outro. Sendo Deus, não precisa fingir. Eu sou Deus. Não, ele é Deus. Ele já é Deus. Ele não considerou ser igual a Deus, ele se esvaziou. Ele poderia se apegar a isso e não se apegou. Mas Lúcifer queria usurpar um lugar que não era dele. E Deus tem problema sério com isso. O que é usurpar, pastor? É querer tomar, se apossar, ou não é? Agarrar com força. Cristo poderia
olhar para o pai e falar, eu não vou para a terra. Eu criei tudo isso aqui e eu não vou fazer isso. Eu não vou descer para a terra. Tudo é meu, tudo foi criado em mim, mas ele não fez isso. Se era necessário se esvaziar, ele se esvaziou. Se precisava tomar forma de servo, ele tomou. Se precisava servir, ele serviu. Mas o que, pastor? Precisa lavar o pé do Judas, o traidor? Eu vou lavar. E aí o nosso problema, a gente não quer se submeter a nada. A gente não quer se submeter a ninguém. Aquele que iria trair a Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus sabia disso. Mesmo sabendo, ele foi lá, sem falar nada, sem reclamar, como ovelha muda, e lavou os pés do traidor. E aí tem gente que diz, não, pastor, não vou fazer não, eu sou filho do rei. Não vou lavar banheiro da igreja não. Não vou me rebaixar não, eu sou filho do rei. Sabe o que esse tipo de gente parece? Parece filho de Lúcifer. Esse pastor, a gente que pastoreia a congregação, a principal dificuldade do pastorado é essa. Uhum. Esse tipo É de encontrar pessoa, pessoas com o coração igual de Cristo, né? é a pior A maior dificuldade. A maior dificuldade. E aí, posso, assim, pra gente encerrar? Sabe o que representa aquele trono que Lúcifer cobiçava? Você sabe o que representa aquele trono? Aquele trono não era dele. Aquele trono representa um princípio que atravessa toda a palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse. Obediência. Não, um outro princípio, pastor. O trono. O que aquele trono representa. O princípio que aquele trono representa. Esse trono representa o dízimo. Meu Deus. O dízimo. Essa vai pro culto de domingo. Vai pro culto de domingo? Vai. Sim, pastor, representa. Sim. Existem coisas que Deus colocou ao meu alcance. Eu posso tocar, posso pegar, mas não é meu. Meu Deus. Isso estava presente desde o Éden. O problema do Éden nunca foi a árvore, irmão. Não era que a árvore era maldita, não era que a árvore tinha muito espinho. Não. Aliás, a Bíblia nem fala, nem diz que tipo de árvore que era. Porque a árvore nunca foi o problema. A questão não era a árvore, era o princípio. Deus colocou algo no jardim, dentro do seu alcance, mas disse, você não toca. Isso é um sinal da sua obediência a mim. Tá ao seu alcance. Tá aí. Já deixei o que você pode comer. Já coloquei tudo para você comer. Você pode comer de todas as árvores da vida, de todas as demais. Mas essa aqui não. Por quê? Porque aquele que dá semente ao que semeia também dá pão para comer. Eu nunca vou te dar semente para semear sem te dar o pão para comer. Eu vou prover para você não tocar no que é meu. Meu pai. E nem comer semente. Então com Lúcifer foi a mesma coisa. O trono estava lá, estava ao alcance das mãos dele, mas eu dizia, você não pode tocar. E aí o que isso virou para nós hoje? Princípio dos dízimos. Tem dinheiro que está nas nossas mãos, está ao nosso alcance. Você pega, você administra, você conta, você calcula, mas não é seu. Não é seu. Nós precisamos ficar atento com isso. Lúcifer foi reprovado porque quis tocar no trono que não era dele. Adão foi reprovado porque tocou na árvore que não lhe pertencia. Aí vem a pergunta que todo crente diz, todo crente faz. Pastor, se Deus já sabia que existia o risco, por que colocou o trono lá? Direto o povo me pergunta isso. Por que o trono estava lá? Por que a árvore estava no meio do jardim? Se Deus sabia que o risco era desse, por que colocou o trono para Lúcifer ver? Por que Deus colocou a árvore lá para o homem ver? E posso falar? Pelo mesmo motivo que o dízimo está na sua mão. Fidelidade. Para provar seu coração. Para saber se o seu coração é dele ou não. Até porque quando Lúcifer tentou se rebelar contra Deus, não tinha uma árvore. Não tinha árvore. E ele mesmo estava no coração dele. No coração. É isso aí. Tá na sua mão. 3 chaves para domingo. 3 chaves para domingo. Esse pastor aí, cara. Tá na sua mão ou não tá? Você pega o dinheiro ou não pega? O dízimo passa na sua mão ou não passa? Mas não é seu, não é meu. E você já parou para observar a dificuldade que a gente tem para dizimar? É algo tão fácil, tô dizendo de valor, porque a cada R$1.000 eu dou só 100. E eu conheço pessoas que têm facilidade de ofertar R$500, mas têm dificuldade de dizimar 100. E esse princípio atravessa a eternidade. Nós vamos falar sobre isso, que o dízimo não termina nessa era, não termina no reino, mas ele atravessa para a eternidade, depois do reino milenário. Meu Deus. O dízimo não é meu, ele pertence a Deus. E se você pegar, está roubando algo que não te pertence. Aí alguém pode falar, mas pastor Maxwell, o senhor já ensinou que nós não estamos mais debaixo de maldição, concernente a isso, né? Eu não estou falando de maldição, eu estou falando de coração. E aí, o que a gente precisa fazer? Como que eu falo isso? Quando eu não falo de maldição, eu falo de coração. A gente precisa parar de fazer as coisas só por medo de perder. O problema é que a gente só faz porque tem medo. Fazer por honra, né, pastor? Fazer por honra, por princípio, por gratidão. E aí eu faço a pergunta, o seu coração, o meu coração, é de Deus ou não? Porque o dinheiro está na minha mão, mas não é meu. Se eu pegar, eu sou ladrão. Qual foi o problema do Éden? Quando Adão e Eva comeram? Não foi a árvore. Pegaram algo que estava ao alcance das mãos, mas que não eram deles. Esse é o princípio. E aí posso falar algo para vocês? Sabe qual que é mais triste disso tudo? Eles tinham bons argumentos para toda desculpa deles. Deus pergunta a Adão, você comeu da árvore que eu disse para não comer? O que ele fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. Aí Deus vai até Eva, mas você comeu, não era para comer. Aí ela responde, não, Senhor. Sabe por causa de que eu comi? Lembra da serpente que o Senhor criou? Porque a Bíblia diz que o Senhor criou a serpente. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz que o Senhor Deus havia feito, que Deus tinha criado. Aí Adão
foi a mulher que o Senhor me deu. Aí ela vai até a mulher, não, foi a serpente que o Senhor criou, ela me enganou e eu comi. Aí ele vai para a serpente. Serpente, o que aconteceu? A culpa não é minha, Senhor. A culpa é do Lúcifer. É do Satanás aí que entrou no meu couro. Aí Deus vai falar com o Lúcifer lá. Lúcifer, qual é o problema aí, Satanás? Você sabe qual é o problema, Senhor? Se o Senhor não tivesse criado aquele trono, eu nunca teria desejado. Se não tivesse o trono, eu não teria me tornado quem eu sou. Você percebe que, no fundo, a culpa é sempre de Deus na boca dos desobedientes? Meu pai. Adão diz, a culpa é do Senhor que criou a mulher. A mulher diz, a culpa é do Senhor que criou a serpente. E a serpente, a culpa é do trono, a culpa é do diabo. O diabo, não, a culpa é do trono lá, ó, porque o trono estava lá. Você pode perguntar para qualquer pessoa que não entrega o dízimo. Qualquer uma. Vocês que são crentes, que são pastores, para qualquer um que não é dizimista. Todos eles, sem exceção, sempre tem uma desculpa pronta, na ponta da língua. Todos eles. Todos não dizimistas têm uma desculpa. Ah, vou dar dinheiro para pastor ladrão, tudo ladrão. Esse monte de pastor que Deus colocou na frente da igreja aí. Por isso não obedeço. Todo desobediente tem uma desculpa. Só existem dois caminhos. E daí Deus só lembra de Deus, né? Que Deus existe quando tá precisando. Não, apertou, lembra de Deus. De dizimar, só o pastor que vê, né? Deus É isso aí. Então só existem dois caminhos. Ou nós estamos no caminho de Cristo, ou já estamos trilhando o caminho de Lúcifer. Meu Deus. Aí sabe o que me assusta? A Bíblia diz que Lúcifer cometeu uma multidão de iniquidade. Não foi um erro só. Por quê, pastor? Porque quem está no caminho errado não vai perceber até chegar ao destino. Eu não estou falando que vai para o inferno, porque eu sei que crente, que uma vez é salvo, salvação não se perde. Isso está muito claro para nós. Nós vamos estudar isso no modo de soteriologia. Mas entenda, há um caminho a ser trilhado que gera consequências. E o resultado não é bom. Qual é a desculpa que nós vamos apresentar para Deus para justificar tudo que nós estamos fazendo? Ou que nós não estamos fazendo? O que estamos ou o que não estamos fazendo? Sabe qual foi o de Jesus? Eu faço. O que tem que fazer? Vai ter que ser preso. Eu vou. Vão te bater muito. Não tem problema, não é você mesmo. Mas vão te surrar, vão pegar uma zorrada, vai te cortar seu couro 468 vezes. Vai arrancar pedaços de você. Eu vou. Mas vão te colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, vão cuspir no seu rosto, vão zombar, vai dizer que o senhor é o rei dos judeus, vão fazer tudo. Eu vou. Mas seus companheiros vão te abandonar, Pedro, Tiago, João, vão te largar. Judas vai te trair. Eu vou. Vão te prender numa cruz, vão te pendurar lá, você vai morrer nela. Eu vou. Sem questionar, sem reclamar, apenas obedeceu. E é por isso que ele tem a posição mais alta no reino. Cristo não herdou o reino, ele conquistou o reino. Ele foi o primeiro homem a conquistar o governo sobre toda a terra. Por isso ele venceu, e quem vencer junto com ele, vai se assentar no trono com ele. Como o pastor colocou aqui, ó, cadê aqui, ó? Filipenses 2, que o pastor colocou aqui, ó. Pra gente encerrar aqui, pra gente orar já, ó. Verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, cadê o texto? Me fugiu aqui. Não teve por ser igual a Deus, verso 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Filipenses capítulo de número 2. Aí você pode ler do verso 1 ao verso 14. Amém ou não amém, pessoal? O que nós estamos fazendo hoje? Tentando compartilhar esse reino. Amém? Eu vou encerrar por aqui, na próxima aula a gente retoma esse ponto, mas a gente não passa nada do que Jesus passou, gente. A gente não passa nada do que Jesus passou. E a gente está sempre reclamando. A nossa luta não é contra uma cruz, não é contra uma coroa, não é contra um Judas Iscariotes, não é contra o Sinédrio. A nossa luta não precisa muito. Muitas vezes é só contra a Netflix e o nosso sofá confortável. E ainda assim, estamos o tempo todo arrumando desculpa para Deus. E a verdade é que a maioria de nós não quer perder o conforto do nosso sofá, da nossa casa. Cristo está nos dando o reino, irmãos. Sabe qual é a nossa grande obra? Fazer discípulos, fazer células, se reunir com os irmãos, amar os irmãos, comer junto com os irmãos, compartilhar a palavra. E ainda assim a gente reclama. O nosso problema é ficar escondendo atrás de árvore igual Adão e Eva. O nosso problema é ficar escondendo atrás de árvore igual Adão e Eva. Vou falar algo para vocês aqui, ó. Eu vim da sala hoje extremamente cansado. Eu falei pro Pedro, né? Eu saí do serviço 5 horas. E aí ele falou, pai, vem brincar um pouco comigo e tal. Eu fiquei brincando com ele. Eu falei, vou deitar um pouquinho, aí 6h40 eu levanto. Peguei ele na escola às 5 horas, mas não consegui. Fui brincar com ele, dar atenção para ele. Eu falei, filho, eu sou extremamente cansado. Mas, porque eu preparo aula, todo dia de aula eu preparo aula. Eu filtro as aulas todas para não...
Porque tem muita coisa nos cursos que é muita... que não compensa. E aí, enquanto a gente está fazendo essa aula aqui agora, nesse exato momento que nós estamos dando essa aula aqui, pelo menos uns 30 cristãos já perderam a cabeça, literalmente. Simplesmente por confessar a sua fé em países que é proibido pregar. E aí a gente mora aqui em Campo Grande, mora em Mato Grosso do Sul, uma das melhores cidades para se morar, cá para nós. O Mato Grosso do Sul, ainda que o imposto é caro, é um estado maravilhoso, e ainda assim a gente tá aí querendo seguir o caminho de Lúcifer. Eu não sei você, mas eu falei para o Senhor, eu tô disponível. E quando eu falo disponível mesmo. A minha casa, o meu recurso, o que eu tiver para poder me dedicar, eu vou dedicar. E aí eu olho para minha vida, para tudo que eu tenho feito, e falo, Senhor, eu não estou fazendo nada. Existe, como a gente falou no seminário de pastores lá, na imersão dos pastores, no sábado, existe um plano, um projeto de Deus com a igreja, e às vezes a gente está nem aí para a igreja de Deus. Eu procuro o jeito de conseguir fazer mais para o Senhor. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento que teve em Cristo. E aí eu vou ler um texto com vocês, para deixar uma interrogação para vocês pensar durante essa semana, até a próxima aula, que é o que levou aquele anjo a ter esse comportamento que teve e, consequentemente, colheu o resultado que colheu, né? Porque alguém pode perguntar, pastor, mas não tem salvação para ele? Acredite, já me perguntaram isso. Por que Deus não faz com os anjos como ele fez com o homem, né? É muito simples. Por que não pode haver salvação para anjos? O problema é o estado que eles vivem. Anjos são espíritos, exato. Eles vivem no estado eterno. Porque eles são espíritos e vivem no estado eterno. Então, quando eles pecam em um estado eterno. Se tornam pecadores eternos. E a redenção, ela só pode acontecer através da morte. Mas anjos não morrem, eles são eternos. Se não tem morte, não tem redenção. Por isso não tem salvação para anjos. Porque só pode ter salvação se tiver morte. Aí nós, eu já falei isso aqui na aula, Deus nos criou mortais, mas não nos criou para morrer. Deus não criou eu e você para morrer. A morte é uma válvula de escape, para que a redenção possa ser aplicada. Porque o salário do pecado É a morte. é a morte. Então a morte só pode ser... o pecado só pode ser pago com a morte. Não tem como pagar um outro salário para o pecado a não ser a morte. Por isso que nós morremos. E aí, nós já estudamos isso aqui na aula na quarta e quinta aula do módulo de Bíblia Sagrada. Então, quando nós morremos, estamos pagando o salário do pecado. Aí, Jesus veio e morreu no meu lugar. Quando um crente morre e chega do outro lado, no Hades, no mundo dos mortos, no paraíso, ele vai lá porque ele tem que pagar essa conta. Porque ele morreu porque é pecador. Todo crente. Quando morre porque nós morremos porque pecamos. Somos pecadores. Só que quando a gente chega lá, o que acontece? Quando a gente vai pagar a conta lá? A conta tá paga. E aí a gente não pode voltar agora. E aí o que a gente faz? Continua adorando Jesus lá no mundo dos mortos, no Hades. E aí a Bíblia diz, aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Vamos viver. Porque a nossa conta tá paga. Por isso vamos ressuscitar. Então o salário do pecado é a morte. Se morreu, pagou. Não der mais nada. E aí como não pode haver sacrifício, redenção, expiação pelo mesmo pecado 2 vezes, não precisa de eu pagar, porque Cristo já pagou. Amém? Então, se houvesse redenção para anjos, como que para ter redenção para um anjo, o que deveria acontecer? Um anjo teria que morrer pelo outro, sim ou não? Jesus não fez homem e morreu por nós? Então, quer resolver o problema do anjo? Um anjo tem que morrer para o outro. Qual que é o problema? O anjo não morre. Então, nem se Cristo tivesse se feito anjo, não resolveria o problema. Imagine Jesus, não, eu vou me fazer anjo. Mas anjo não morre, então não ia resolver o problema. Então, para resolver o nosso problema, Cristo se fez homem, e homem morre. E se morre, pode pagar a dívida. Amém? Por isso não tem redenção para anjos. Eles pecaram no estado eterno e se tornaram pecadores eternos. Deus expulsou o homem do jardim, né? Colocou para fora lá, nós já falamos também sobre isso. Aí, colocou lá a espada lá, tá? Para o homem não entrar e comer da árvore da vida. Imagina um homem no estado pecaminoso entrar e comer da árvore da vida. Se tornar um pecador eterno. Então, Deus, para não ter essa possibilidade do homem se tornar um pecador eterno, Deus colocou o homem para fora, tá? Nós já falamos sobre isso aqui, tá? Mas vamos voltar lá no texto que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, Ezequiel, vamos ler agora Ezequiel. Aí eu vou deixar aqui, gente, uma interrogação para vocês pensar durante essa semana, tá? Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vamos ao verso 11 direto? Aí nós já finaliza aqui. Vou deixar uma interrogação para vocês aqui, para vocês pensar durante a semana até a próxima aula. Ezequiel 28, 11. Uhum. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ok. Talvez eu possa falar na outra aula para vocês que esse rei de Tiro não está falando do rei de Tiro. Esse rei de Tiro é literalmente falando para Lúcifer, tá? Eu posso falar isso na próxima aula, vou trazer o texto hebraico para vocês, mostrar para vocês no hebraico, tá bom? Isso, pastor, obrigado. E aí vou deixar só um negócio aqui para vocês. Ele é o selo da medida, sim ou não? É o que diz o texto? E o que significa selo da medida? O selo da perfeição, não é isso? Então todas as vezes que Deus queria criar algo perfeito, o que Deus fazia? Ele usava Lúcifer como modelo. Quero fazer algo perfeito.
traga Lúcifer aqui na minha presença que eu vou criar algo perfeito. Era simples assim. Amém ou amém? Verso de número 13, pastor. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Tá bom, pastor, segura rapidinho. Estivesse aonde? No Éden. No Éden. Agora olha assim, de toda pedra preciosa era o quê? Tua cobertura. A tua cobertura. A tradução mais precisa é de toda pedra preciosa era a sua vestes, vestimenta, vestidura. Ou seja, ele se vestia de pedras preciosas. E aí, talvez para quem não estuda muita palavra, isso talvez não significa muita coisa. Mas quem conhece, entende exatamente do que está se tratando aqui. E como nós estamos no curso, você está aqui no curso, isso precisa fazer sentido para você também. Ele se veste do quê? De pedras preciosas. Agora eu pergunto para vocês, e vocês respondem. Quem é que se vestia de pedras preciosas na Bíblia? Pra gente encerrar aqui, eu vou orar já. Alguém falou alguma coisa aí? Falei aqui, quem se vestia lá de pedras preciosas geralmente são os reis, não é? Os sacerdotes. Sacerdotes. O sacerdote, dentro das vestes que Deus ordenou, tinha um peitoral com pedras preciosas. Quantas pedras? 12. 12, representando as 12 tribos de Israel. Então o texto está dizendo que, assim como o sacerdote se vestia de pedras, Lúcifer também se vestia. Cara, De toda pedra preciosa era a sua vestidura, a sua cobertura, a sua roupa. Então, assim como essa camisa aqui agora é a minha cobertura, Lúcifer estava coberto de pedras preciosas. Amém? E aí, qual que era aí as pedras aí, pastor? Só pra gente encerrar? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Vamos lá, pessoal, pra gente encerrar nesse texto. De novo, pastor, vamos lá. Vocês vamos contar comigo. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Mas ouro é pedra preciosa ou não? Metal. Ouro é metal. Ouro não é pedra preciosa. E aí na próxima aula vamos falar sobre isso, tá? Então, ele tinha 12 pedras, como o sacerdote tinha, como em Apocalipse tem. São 12 pedras. Ele pegou 3 e tirou, e substituiu pelo ouro. Na próxima aula vamos falar sobre o ouro, as 3 pedras que ele tirou, e o que significa essas 3 pedras, e por que ele tirou ela, e por que ele caiu. O mistério da queda dele. Tudo. Amém?